acreditando que eu tô gravando vídeo, sério, gente. Depois de milhares de anos, a garota aparece com cara de pau. Hello, everybody! E aí, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Para vocês que não me conhecem, meu nome é Esther e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Gente, eu sei que faz muito tempo que eu não gravo vídeo pra vocês. Eu realmente não sei o que aconteceu comigo nesses últimos tempos. Eu realmente me distanciei real do YouTube. É verdade. Mas isso não significa que eu abandonei a minha carreira de YouTube, não é mesmo? Estou de volta, tá bom? Gente, real, eu tô chocada com o número de inscritos, porque o canal tá crescendo mesmo com a minha ausência e eu estou assim, sem entender muito bem o que tá rolando, mas eu sou grata por vocês não desistirem de mim. Continue assim que vai dar certo, tá bom? Observem esse cenário, gente, esse cenário gringo. Olha isso, cara. Quando eu tava no Brasil, eu maratonava os vídeos das au pairs, sabe? Eu maratonava o vídeo das meninas que moravam nos Estados Unidos, enfim. Eu assistia muitos vídeos e eu ficava, sabe? Naquela expectativa de saber como é que seria meu quarto, gente. Agora está meu quarto. Meu sonho se tornou realidade. Às vezes eu nem acredito que eu tô morando aqui, sério, gente. E pra quem não sabe, gente, eu tirei o meu visto no Chile, isso mesmo, porque a minha entrevista estava marcada pra fevereiro, se eu não me engano, dia 3 ou 4, não lembro se foi 3 ou 4, gente, mas era no início de fevereiro, eu realmente não lembro agora. E antes da minha entrevista ser cancelada, eles cancelaram as entrevistas do final de dezembro e depois eles cancelaram a do mês de janeiro inteiro, então eu fiquei meio com o pé atrás, fiquei preocupada e tal. Eu tinha na minha cabeça que a qualquer momento eles poderiam também cancelar a minha. Só que eu pesquisando no grupão de au pairs lá do Facebook, pra quem não participa desse grupo e quer ser au pair, gente, você tem que participar. Lá tem muita dica legal, tem muita menina bacana. Também tem muita menina que não é bacana, mas você vai gostar do grupo. O grupo é bem agitado, é bem animado. Inclusive, me preparei muito por esse grupo me ajudou demais. Então, pra você que quer ser au pair, que gosta de criança realmente, né? Então, entra no grupo lá que você vai amar. Eu encontrei algumas meninas falando sobre tirar o visto no Chile. Confesso pra vocês que eu fiquei um pouco preocupada em relação a isso, porque seria um gasto a mais. Eu não entendia muito bem do processo, então eu fiquei super preocupada. E aí foi quando eu vi algumas meninas falando sobre uma consultoria online que tava dando suporte pra algumas meninas. E eu entrei em contato com a consultoria me explicou como é que funcionava e eu fechei de cara assim, gente. Antes mesmo da minha entrevista ser cancelada, eu fechei de cara com a consultoria, até porque eu tava com medo de perder as vagas do Chile. E eles haviam me informado que tinha muita menina, eles tinham recebido muita demanda de meninas querendo ir pro Chile, tirar o visto lá, e era muito au pair mesmo, gente. Quanto mais tempo passava, as datas ficavam mais, tipo, as datas se estendiam mais. Então eu fiquei com muito medo, então eu fechei com eles, paguei em torno de R$500, tá bom? Confesso pra vocês que eu não me arrependi de ter pago, eu vi muitas meninas falando que eles cobravam muito caro pra isso, que não era necessário eles cobrar esse valor, mas pra mim valeu super a pena, porque eu consegui chegar aqui e foi super tranquilo o meu processo. Então assim, gente, valeu a pena esse investimento de R$500. E logo em seguida, que eu já tava no grupo, aí eu recebi um e-mail do consulado do Brasil falando que a minha entrevista havia sido cancelada e que eu precisava fazer uma nova remarcação. Fiquei super frustrada, mas não fiquei muito triste, porque eu já sabia que isso poderia acontecer, enfim. E foi aí que a minha mente falou, você vai pro Chile, cara. Foi aí quando eu comecei a acreditar realmente que eu iria pro Chile, eu teria que ir pro Chile pra tirar o visto. E, gente, sabe aquele desespero? Era uma coisa muito segura, sabe? Era uma coisa que me dava medo, porque eu ia pra um país que eu não conhecia. Eu realmente não conhecia nada sobre o Chile. O meu medo maior, confesso pra vocês, era de o meu visto ser negado e eu não conseguir ir pros Estados Unidos, enfim, ter que voltar pro Brasil, ter que gastar mais uma grana, enfim. Calculei os gastos, vi que eu ia gastar pra caramba, mas daria um jeito de pagar tudo sozinha, enfim. E aí eu conheci duas meninas maravilhosas no grupo do Chile, que foi a Bia. Se a Bia estiver assistindo esse vídeo, Bia, eu te amo, cara. Beijos, saudades de você. E conheci a Beth, gente, que é uma pessoa maravilhosa. Beth, I love you so much. Gente, eu amo essas duas meninas, de verdade. Elas fizeram parte do meu processo do Chile. Elas me ajudaram demais. Eu realmente amo elas, de verdade. E foi muito gostoso, sabe, essa experiência. Foi maravilhoso, foi ótimo ter conhecido o Chile junto com elas.
A gente fechou o processo, eu e as meninas. E aí, gente, foi todo aquele lance, né? De comprar isso, comprar aquilo, pagar isso, pagar aquilo, enfim. Gente, só sei que no final deu tudo certo, chegamos no Chile. Lembrando que as nossas entrevistas estavam marcadas para o mesmo dia. A nossa entrevista estava marcada para o dia 18 de março. Estávamos no Chile, super ansiosas. Eu treinei bastante, meu inglês ruim, horrível, né? Eu tava com muito medo, de verdade, eu tava com muito medo. Eu realmente estava com muito medo dessa entrevista. A gente orou muito para que Deus tomasse a frente de tudo. Eu realmente estava confiante. Lá no fundo eu sabia que Deus estava com a gente, que tudo daria certo no final. Mas a gente ficou com aquele medo, gente, aquela insegurança de, meu Deus, e se der alguma coisa errada, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí a gente tava no grupo e muitas meninas já estavam no Chile já há alguns dias. Elas chegavam no grupo e diziam, fui aprovada e tal, a entrevista foi assim, assim, assim. E eu lembro que todas as meninas que falavam, uma pausa. E eu lembro que todas as meninas que chegavam no grupo pra contar a experiência delas com a entrevista, elas diziam que haviam sido aprovadas. Então era uma coisa que me dava assim, tipo, sabe, um ânimo a mais. Dizia, cara, se elas foram aprovadas, eu também vou ser, eu já tô aqui, enfim. Chegou o dia da entrevista, nós fomos, eu, a Bia e a Beth. Gente, confesso pra vocês que eu tava muito nervosa. A Bia foi a primeira a ser entrevistada, né? O horário dela estava pras 8 da manhã. O meu da Beth estava pras 10 da manhã. Então a Bia foi primeiro, a gente ficou lá na torcida pela Bia, mas eu já sabia que a Bia ia passar, porque o inglês da Bia era muito bom. Então eu falei, cara, o cara vai perguntar pra ela, a Bia vai responder assim, ó. Não tinha como na minha cabeça a Bia ser reprovada, enfim. E a Bia foi entrevistada e ficamos esperando. E depois a Bia saiu, tal, a gente fez um sinalzinho assim, e aí, deu certo, enfim, gente. Foi aí quando ela falou pra gente que a entrevista dela tinha sido em português. E eu fiquei tipo assim, eu não tô acreditando nisso. Sério, gente. Surreal, estávamos no Chile e o cara fez a entrevista em português. Acreditem se quiser, milagres acontecem. Eu fiquei realmente chocada porque eu não esperava, né, que a entrevista fosse em português. Gente, estávamos no Chile, a única coisa assim, talvez se a entrevista não fosse em inglês na minha cabeça, seria em espanhol, claro. Mas o cara que entrevistou a gente, eu nunca vou esquecer desse cara, gente. Eu lembro muito bem que quem entrevistou a gente foi o Joseph. Eu acho que assim, pronunciando, não sei se tá correto, mas enfim. E, gente, foi a coisa mais tranquila da vida. A gente levou a nossa pasta com os documentos. Levamos todos os documentos, assim, que vocês imaginam. Eu peguei a lista de documentos que a minha assessoria me passou. Levei tudo, gente, de verdade, levei tudo. Eu acho que a única coisa que eu não levei é cartão de vacina internacional, só isso. O resto eu tinha tudo, gente. Mas enfim, a gente foi. E aí quando a gente entrou, já era uma sala, assim, sabe, gente, bem grande. Tinha umas cabines. Aí tinha policial, pediu pra gente aguardar sentada. A gente sentou separadamente, eu e a Beth. Uma mulher loira numa cabine. Eu já tava achando que aquela mulher iria fazer entrevista pra gente, mas não. Ela só tava, tipo, confirmando algumas coisas. E aí, quando chegou na minha vez, foi bem rápido, foi bem tranquilo também. Ela falou as mesmas coisas, tira a máscara pra ela confirmar a foto do passaporte. Ela pediu os documentos, pediu pra colocar as digitais, a gente colocou as digitais, foi coisa bem rápida. E aí ela separa os documentos que você precisa pra apresentar pro cônsul. Então ela separou, colocou dentro de uma pastinha transparente e me entregou. E aí eu fui, sentei e fiquei aguardando o tal e abençoado cônsul, não é mesmo? Eu lembro que foi a cabine 6. Não me falha a memória, gente, eu não tô tão velha assim não, mas eu acho que foi a cabine 6. O Joseph estava lá. Eu estava tipo, meu Deus, Jesus amado, Senhor da glória. Eu tava orando em espírito ali. Eu falei, Senhor, vai na frente e coloca, agora é tudo ou nada. Eles se dão uma fichazinha, então é importante que você fique olhando pro telão lá. Toda hora muda esses números, então você tem que ficar olhando pra sua ficha. E não tava fazendo barulho a TV, tava bem silencioso o ambiente, não tava fazendo barulho. Os números estavam mudando, só que não estava fazendo barulho. E aí ele trocou de número, né, chamou o próximo. E a menina que tava atrás de mim era pra ser ela, só que ela acabou não vendo, enfim, gente. Aí depois ele chamou outro número, aí era a vez da Beth, aí ficou aquele negócio, ai meu Deus, vai ou não vai, quem é que vai? Enfim, eu sei que depois da Beth era pra ter sido eu, né, mas acabou não sendo, acabou sendo essa menina. Ela chegou na cabine, ele começou a entrevistar ela em espanhol, e eu fiquei tipo já, ai meu Deus, Jesus amado. E aí chegou a minha vez. Quando chegou a minha hora, que ele chamou meu número, que eu levantei da cadeira, gente, eu não sentia mais as minhas pernas. Eu falei, Jesus, é agora. Aí ele pediu os documentos, eu passei os documentos pra ele e eu estava muito nervosa, mas estava tentando manter a classe. A primeira pergunta que o cônsul me fez foi qual era o motivo da minha viagem. Isso em português, tá bom, meninas? Eu falei que eu ia ser um au pair. E aí ele perguntou para onde eu estava indo e eu falei o nome da cidade que eu estava indo. E em seguida ele perguntou de quantas crianças eu iria cuidar e eu falei pra ele de quantas crianças eu iria cuidar. Uma pergunta que eu não esperava, que ele não fez pra Beth, ele não fez pra Bia, ele não fez pras meninas que foram entrevistadas na minha frente. Eu fiquei muito chocada, porque eu achei que aquele momento era o fim. E aí ele perguntou, você estava trabalhando no Brasil? Na minha cabeça, gente, estralou assim, acabou, vai ser negada agora. Vai ser negada agora porque as meninas não tinham recebido esse tipo de pergunta, gente. Ninguém antes de mim recebeu esse tipo de pergunta. Gente, eu fiquei tipo assim, como assim se eu tava trabalhando...
Eu tava tão nervosa na hora que quando ele falou, você tava trabalhando no Brasil? Eu deveria ter respondido sim. Eu falei assim, sim, eu estava trabalhando como recepcionista de hotel. Aí ele falou, em São Paulo? Aí eu falei sim. Aí ele olhou pro computador, aí ele começou a digitar. Aí parou, aí digitou de novo. Aí fez umas caras tipo assim. Aí eu na minha cabeça, você tava trabalhando em São Paulo? Foi em São Paulo mesmo? Gente, o meu último trabalho foi em Jericoacoara, eu tava em Jericoacoara, como assim em São Paulo? Falei, gente, na hora, eu entrei em pânico, eu falei, cara, mentira. E aí eu voltei atrás, eu falei, não. Aí na hora eu falei assim, ai, não, desculpa. Você perguntou se eu estava trabalhando como recepcionista de hotel em São Paulo? Aí ele falou, sim. Aí eu falei assim, não, esse trabalho foi em Jericoacoara. Aí quando eu falei Jericoacoara, aí ele voltou pro computador. Bom, seu visto foi aprovado. Aí na hora, gente, quando ele falou, bom, seu visto foi aprovado, caramba, eu falei, Jesus, essa foi por pouco, gente. A vontade era de gritar, saltitar, mas eu não podia fazer isso no e-mail. Foi, sabe, uma adrenalina muito louca, maluca. E ele falou, quantos dias você pode vir pegar seu passaporte e tal, a gente vai mandar um e-mail. Falou tudo lá que tinha pra falar. Gente, eu sei que eu nem escutei o que ele tinha falado, gente, só queria sair daquele lugar, sabe, pra dar... Gente, eu tava muito feliz, verdade, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Foi, sério, mais do que a imigração, posso falar. Gente, eu sei que tinha preocupação da imigração, mas o consulado pra mim era muito mais importante. Então, assim, eu pensava muito como é que seria, sabe, gente? Enfim, a única coisa que eu posso falar pra vocês é que Deus é perfeito, gente, ele faz as coisas perfeitas. Sério, talvez se eu tivesse sido entrevistada no Brasil, a minha entrevista obviamente não seria em português, seria em inglês. Talvez eu teria travado com uma pergunta dessa, talvez eu não teria inglês suficiente pra responder essas coisas, tá bom? Eu poderia ter sido negada, mas Deus é perfeito, fez a minha entrevista do Brasil ser cancelada para que eu pudesse sair do Brasil, conhecer o Chile, porque, gente, eu conheci o Chile, entendeu? Tirar o meu visto no Chile, um país onde as pessoas falam em espanhol, e Deus mandar aquele homem naquele dia, naquele horário, naquela data pra me entrevistar em português. Vocês têm noção disso? Não tem, porque assim, gente, a galera do grupo que tava sendo entrevistada, eu posso falar a porcentagem de meninas que tinha sido entrevistadas em português? 1%. O resto das meninas estavam falando, gente, a minha entrevista foi em inglês, foi inglês. Exatamente no dia 18 de março, que essa data vai ficar pra história, o Joseph, que eu não sei se a pronúncia está certa do nome, se não tiver, me perdoe, entrevistou. O cara era americano, falava português e espanhol, havia trabalhado em Brasília, no consulado de Brasília, assim, porque eu stalkeei o perfil. E ele fez a entrevista em português, gente. Quer mais? O que você quer mais? Você quer ouvir o que mais depois dessa? Não tem mais, entendeu? É isso, gente. Foi Deus. E quando eu falo dessa experiência, eu consigo ver o cuidado de Deus. E sabe, gente, eu consigo ver Deus cuidando de tudo. É uma coisa, assim, que eu realmente só posso falar pra vocês que é Deus. Enfim, gente, essa foi a minha experiência no consulado americano. Eu realmente espero ter ajudado algumas meninas que estão prestes a vir pra cá ou estão prestes a vivenciar essa experiência. Sério, de verdade, a dica que eu dou pra vocês é vocês, tipo, manter a calma, como eu já falei em outro vídeo, sabe? Seja simpática, que isso é muito importante também, é bom você também ser simpática, mesmo que a pessoa estiver com a cara fechada, enfim. Seja simpática. Se não entendeu, pede pra repetir. É aquele lance. Não tem segredo de verdade. Lembrando que sonhe alto, com os pés no chão, que tudo dará certo. Coloque Deus na frente, que tudo dará certo. E é isso, gente. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esquece. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações pra não perder os próximos vídeos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Um beijo no coração de vocês e... Oh my God.